A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O Senhor tem uma mensagem ao seu coração que se encontra no livro de Gênesis 12. Vamos começar a leitura do versículo 1 que diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, que retrata um momento em que Deus fala pela primeira vez com Abrão. Abrão é um homem que cresceu numa família idólatra. Ele nunca ouviu a voz de Deus. É a primeira vez que Deus fala com ele. E o primeiro pedido de Deus para ele é um pedido um tanto difícil, porque vai demandar esforço emocional e físico, porque o Senhor pede para ele sair de um ambiente. Um ambiente envolve vínculos emocionais, vínculos também de serviço, de trabalho. Ele tinha servos, ele tinha uma terra, e o Senhor pede para ele abandonar tudo aquilo que é algo seguro humanamente falando para ele ir para uma terra que Deus mostraria. E Deus pede isso para ele porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é fazer dele uma grande nação. E quando ele observa o cenário da realidade dele, a grande nação seria algo impossível dele viver, porque a sua esposa é estéril. Mas quando Deus nos chama para viver um grande projeto, normalmente o projeto de Deus não combina com a nossa realidade. Quando Deus nos convida para viver um novo plano, Ele convida nós para vivermos no sobrenatural de Deus, não no nosso natural. E quando Abraão é convocado por Deus, a Bíblia vai dizer que prontamente ele atende esse chamado. E isso se chama confiança no Senhor. Viver algo novo, viver um plano que Deus tem sobre as nossas vidas, muitas das vezes vai nos custar algo. Isso significa que nós vamos ter que renunciar, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns ambientes, de algumas mesas, mas o que o Senhor vai nos propor em viver é algo que nós jamais imaginaríamos viver. O que Abraão viveu com Deus, Deus fez um pacto com ele. Ninguém da descendência dele antes viveu o que Abraão viveu. Mas todo chamado e convocação do Senhor nos pede algo que é a confiança plena na sua palavra. Abraão não era um cristão de anos de igreja. Abraão não era alguém que já tinha ouvido a voz de Deus. Abraão era alguém que pela primeira vez sentiu o impacto do chamado do Senhor e simplesmente largou tudo e obedeceu ao Senhor. O que você precisa renunciar hoje para viver o plano de Deus? Isso vai te custar algo, isso vai custar uma renúncia, talvez vai doer, você vai ter que abrir mão de mesas, de ambientes, de pessoas, mas se foi Deus que te chamou para viver algo extraordinário, não adie mais nenhum segundo viver o plano de Deus. Se posicione debaixo da palavra, confiando que aquele que te chamou, Ele mesmo é responsável de te fazer chegar na terra que Ele vai direcionar, de alcançar os ambientes que Ele tem para você, de criar as conexões e os relacionamentos que Ele mesmo tem sobre a sua vida e sobre a sua trajetória dentro desse novo tempo. Eu oro para que o Senhor te encoraje nesse dia, para que você possa se posicionar debaixo da palavra. Não adianta apenas receber uma mensagem ou uma palavra de Deus. Você precisa obedecer e confiar na palavra que você recebeu. Que Deus te abençoe.